Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Olá, maninhos e maninhas! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri. Eu sou Ana Marla Duarte e hoje apresentamos mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast do curso de nutrição da UNAMA Ananindeu, a podcast mais paraense. Não há. Uma salva de palmas, claro, para os meus monitores Maravicheries que estão atrás, aqui cobrindo toda a nossa gravação. E hoje com um tema maravilhoso, com uma convidada também maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre alimentos funcionais e o metabolismo do atleta, né? E a gente sabe que os últimos anos a nutrição esportiva ela tem se destacado muito, né? Não só pelo papel da alta performance, mas também por prevenção de inflamações, fadiga, processos de recuperação muscular. Tudo isso envolve, claro, sempre. E quando a gente fala de alimentos, a gente precisa também falar dos alimentos funcionais, né? Que vem ganhando um grande destaque aí como um aliado. Então, o que são alimentos funcionais, como eles vão influenciar o nosso metabolismo, em relação também ao rendimento, né, esportivo. E hoje trouxemos, portanto, uma convidada especial para falar sobre tudo isso. Estamos muito, muito felizes por você ter aceitado estar aqui com a gente. Kátia Oliveira, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, bom dia aí, maninhos e maninhas, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando, trocando um pouquinho da nossa experiência na área esportiva, que é uma área que eu particularmente amo, né? E realmente falar de alimento funcional é falar de futuro, é falar de presente, né? E falar do que a gente tem de melhor aí para oferecer, não só para os atletas, mas de uma maneira geral para toda a população. Exatamente, mas antes da gente começar, se apresente, fala o que você é, o que você não é, fale toda a sua vida aí, mas não entre muito detalhes que a gente não precisa aí, claro, né? Então, vamos lá, né? Quem é a Kátia Oliveira, nutricionista? Pronto! A Kátia, aos 23 anos, formou-se primeiramente em administração de empresas. Olha Era aí, do gente. mundo corporativo, também já do marketing, gestão empresarial. Tenho algumas pós na área de gestão empresarial. E eis que na graduação caí na área da saúde, por acaso. Um anúncio Nada de jornal, é por acaso, né? Um anúncio ali de jornal pedindo representante de medicamentos para uma farmácia de manipulação. Lá me candidatei, não esperava muito e fui chamada no dia seguinte. Então, a minha jornada na área da saúde começou ainda na graduação de administração de empresas, onde eu comecei a atuar numa rede grande de farmácia de manipulação, justamente estudando suplementos, fitoativos, soluções de saúde para oferecer a médicos, nutricionistas. Que né? legal. Então, minha jornada começou na saúde aí. E também a briga com a balança, que eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, que é o Lucas, que hoje tem 25 anos, é médico, está em São Paulo fazendo residência em psiquiatria. Que legal. E foi decorrendo, a gente foi ganhando conhecimento, já estava ali em contato, um network muito bom com a classe médica, classe também dos nutricionistas. Hoje somos colegas de profissão e eu já os visitei muito tempo. E que me deu aquele start, né? Poxa, eu vendo soluções para obesidade e não estou feliz no corpo que eu estou morando, né? Não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E naquela época também a gente sabe que a informação não era tão acessível quanto a gente tem hoje. É verdade. Né? Então eu comecei a me despertar, a querer estudar mais, conhecer sobre nutrição, porque a gente estuda a saúde de uma maneira superficial quando a gente trabalha na representação Sim. médica, né? Mas a gente tem contatos, o que é uma disbiose, o que é de repente uma depressão, enfim, problemas da pele, porque nós levamos soluções para esse tipo de problemas, né? Hoje uma farmácia de manipulação, ela tem tudo que uma grande drogaria tem para oferecer. Então,
com os meus erros no processo de emagrecimento, dietas muito restritivas, aquelas coisas de querer ser emagrecido. Imagina uma pessoa que está dentro da área da saúde tendo acesso aos milagres do emagrecimento. Verdade. Tudo que chegava, a Kátia já queria testar, mas não queria fazer o principal, mudar os hábitos de alimentação, treinar, o que a gente sabe que precisa ser. Sim. Então, Ana, a minha história comigo mesmo, que eu já tive em obesidade, né, está na área da saúde, e usando isso não a meu favor, eu estava usando de maneira errada, como a maioria ainda existe, de pessoas que fazem isso, utilizam de maneira errada, ferramentas certas. Verdade. Então, foi que após 15 anos já nessa área, já cansada dessa briga com balança, de fazer as coisas erradas, eu disse, eu vou estudar nutrição. Eu acho que eu tenho a faca e o queijo na mão, Sim. porque já estou dentro da área da saúde, já tenho contato com suplementos, com medicamentos, superficialmente sabendo um pouquinho de cada doença. E foi que eu caí na nutrição e por um tempo fiquei ainda tentando conciliar as duas profissões, de atender e também atender meus clientes, mas teve uma hora que o coração falou mais forte, mais alto, e disse, acabou. Tudo que você tinha para saber, para agregar para a tua atual profissão, você já está pronta. Sim. Então, eu não acordei e disse assim, você é nutricionista, né? Eu fui fazendo, sedimentando uma carteira de clientes, fidelizando, e no momento certo, eu já estava há 10 anos na última empresa, eu passei pelas maiores redes de farmácias de manipulação da nossa cidade, e eu tomei a decisão há 2 anos atrás de atuar somente como nutricionista. Ai, que legal! Então, essa é a minha história, né? Uma história de vida, realmente. De vida. E um exemplo para muita gente. Exato, né? Que às Parabéns. vezes a gente fica com medo, não é fácil, Ana, você largar uma profissão de 20 anos. É verdade. De ter uma estabilidade financeira. Empreender no nosso país é super desafiador, mas é super possível. E não há nada melhor você fazer o que você ama. Com certeza. Né? E eu sempre digo isso. Sempre tem que fazer o que gosta. Que gosta, né? O que sente prazer em fazer. Exatamente. Se a gente for olhar só pelo lado financeiro, dinheiro é importante extremamente. É ele que paga nossas contas. Os boletos chegam, Os boletos chegam, não é tudo. Então, eu na época tinha realmente um salário confortável que pagava as minhas demandas, mas não estava mais feliz. Então, eu arrisquei, né? Eu disse, eu sei que vai cair um pouquinho, mas isso vai depender de mim. Hoje eu faço, graças a Deus, o valor que eu saí ganhando 10 anos da minha empresa. Ai, que legal, então, parabéns. Isso é legal para acreditarem na nossa profissão. Exato. Né? Porque a gente ouve muito, porque fulano se formou em nutrição, mas está trabalhando com isso. Nada cai do céu. A gente tem que correr atrás, estudar, movimentar, estar em rede social, mostrar a rotina. Isso. Infelizmente, essa é uma demanda que a gente tem que se adequar à atual realidade. Sim. Porque não adianta você ter só muita técnica, conhecimento é importantíssimo, mas você tem que saber aliar um pouquinho de cada para que você consiga tem que botar a cara no sol. Botar a cara no sol, exatamente. Então essa é a minha história. Que lindo, parabéns, parabéns mesmo. Muito feliz por toda essa trajetória e ter um final muito feliz como está tendo agora também. Olha só, né? Verdade. Então vamos começar a nossa conversa? Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender, né, exatamente aí o que são esses alimentos funcionais e como eles vão diferenciar, como a gente fala, dos alimentos comuns, entre aspas. Né? Vamos lá, Ana. Onde surgiu a história do alimento funcional? No Japão, para variar, né? Mais ou menos na década de 80. Os japoneses começaram a observar que a população estava envelhecendo. Então, eles queriam diminuir o custo da saúde da população. E o que eles fizeram? Denominaram alimentação funcional, que era justamente a alimentação que tem alegação e comprovação de tratar algum tipo de doença ou prevenir. Então foi lá que surgiu a história da alimentação funcional. Aqui falando já para o Brasil, isso já vai se dar início, meados do início de 1990, né?
que na época era o Ministério da Saúde, a gente ainda não tinha a Anvisa, que é o órgão hoje que junto do Ministério da Saúde faz a regulamentação, né, desses alimentos, e foi que aqui no Brasil já começamos a falar. Quando a gente fala de definição, não tem um consenso que fale o que é de fato, mas para ser uma alimentação funcional precisa ter a alegação de tratar algo, né? Ou prevenir. E o que se diferencia uma alimentação funcional de uma alimentação normal? Alimentação normal: pãozinho, o arroz, a carne, o frango, aquilo que está ali na nossa rotina, a gente sabe que o nosso corpo precisa dessa demanda. Alimento é tudo aquilo que vai fazer parte da nutrição do nosso corpo para o desenvolvimento, o crescimento, né, do nosso organismo, que vai contribuir. Já o alimento funcional, ele vai mais além, porque ele tem uma especificação ou várias para aquele determinado alimento. Então, essa que é a grande diferença, né? O alimento funcional, ele tem que ter essa alegação de tratar ou prevenir algo. Aí quando a gente fala desse tratar e prevenir algo, a gente já coloca nos compostos bioativos presentes, né? E esses compostos bioativos presentes, né? Isso que vai beneficiar, portanto, o ser humano no momento que ele consumir esse alimento, né? Então, como é que ele consegue impactar positivamente no metabolismo do atleta, Sim, por exemplo? Vamos lá. A gente tem a alimentação funcional nos nossos alimentos, né? Quando falamos especificamente do grupo dos micronutrientes, porque a gente sabe que são os grupos que são lá das nossas frutinhas, verduras, cereais integrais, e a gente tem também os alimentos funcionais que a gente utiliza como suplementação. E aí vão entrar os bioativos, que são as nossas plantas. E o que são esses bioativos? São processos de reações de defesa dessas plantas que geram várias substâncias que têm propriedades de tratamento e também de prevenção de algumas doenças, né? Então, aí que está também a diferenciação, onde entra aí os bioativos. E hoje, falando da demanda do atleta, nós temos bioativos para todas as etapas aí de um atleta, de prevenção de fadiga, anti-inflamatória, melhora da performance, da cognição. Então, é um mercado muito promissor. O Brasil hoje ele é o terceiro em consumo de suplementos alimentares. Só para a gente ter uma ideia de quanto esse mercado movimenta. Nossa, demais. Muito dinheiro. Então, o que mais a gente se vê, eu trabalhei na área, né? Então, todo dia, Ana, sai novidade. Todo dia tem coisa nova, né? Então, cabe a nós profissionais sabermos também ali fazer o nosso crivo e ver realmente o que vale custo-benefício para prestigiar o nosso paciente. E também, né, se realmente vale a pena consumir esse tipo de produto, né? Exatamente. Pronto. E essa ingestão, né, desses alimentos, como é que eles conseguem contribuir para essa melhora desse equilíbrio metabólico desses atletas, no desempenho, quando a gente fala? Certo. Da sua performance, né? Hoje nós temos aí muitos alimentos que vão trabalhar essa melhora da performance. A gente tem, por exemplo, aí o nitrato, que ele vem da nossa beterraba, né? Hoje o atleta ele pode se beneficiar do nitrato ou pelo extrato que ele pode adquirir nessas casas de naturais ou encapsular também, que vai ter essa ação vasodilatadora, melhorar aí a resposta também dele de diminuição de fadiga. A cafeína também é um outro suplemento que está aí na lista dos alimentos funcionais, que vai trabalhar melhora do rendimento, foco, percepção desse atleta, né? Tanto do atleta de endurance também como um atleta da musculação. Então, quando a gente fala em bioativos, alimentos funcionais, a gente tem aí vastas opções, como eu falei no início, para todas as etapas aí de um atleta, né? Pronto, gente, já deu uma dica aí para vocês, né? Então já guarda, já anota no bloquinho de anotações de vocês e vamos que vamos. Não percam as dicas aqui.
Continuando, então, a nossa conversa, nossas perguntas aí chaves dentro aí dos alimentos funcionais, desse universo que é maravilhoso e a gente precisa, né, sempre se atualizar. Sim. E a gente sabe, portanto, que durante o exercício físico, por exemplo, a gente consegue e sofre também, é normal isso, várias alterações metabólicas, né? Que também tem a produção, por exemplo, de radicais livres, né? Aí aumentando o estresse oxidativo, o desgaste, né? A própria fadiga muscular. E com isso, diante desse cenário, vem o primeiro questionamento, né? Quais alimentos funcionais que você aí destacaria como essenciais para que esses atletas, né, pudessem consumir tanto no pré quanto no pós-treino e reduzisse um pouco mais todo esse estresse que acontece? Vamos lá, Ana. Como nutricionista, nós sabemos que o nosso papel, primeiramente, é ensinar o nosso paciente ao que ele puder ao máximo extrair da própria alimentação, ele tirar dali. Para mim, acho que sempre, esse né? é o papel do nutricionista. É verdade. É você ensinar, pegar na mão do teu paciente e conduzi-lo a uma alimentação equilibrada, saudável. Não é criar uma relação de dependência dele estar o tempo todo ali, você tendo que estar fazendo ali a prescrição. Não, é ensinar a fazer as boas escolhas, né? Então, eu procuro, dentro de um plano alimentar, independente se é atleta ou não, ensinar ao paciente a importância das especiarias como uma opção anti-inflamatória, antioxidante, de colocar ali naquela dieta cúrcuma, gengibre, né? Tirar os produtos industrializados, que não vão agregar nada, são antinutrientes, quando falamos desses temperos, que muitas pessoas, infelizmente, ainda utilizam dentro da sua muito casa. Ainda. Quando a gente passa no supermercado, a gente vê várias pessoas ainda pegando, né? Então, assim, a educação, ela começa de dentro para fora, né? Primeiro, ensinar o teu paciente que ele pode ter muitos desses compostos bioativos, desses alimentos funcionais na rotina dele. Quando a gente chega na parte da consulta do recordatório alimentar, eu adoro essa parte, né? Eu deixo para ser a última, porque eu falo logo para ele, olha, a última parte da consulta nós vamos só falar sobre os seus hábitos alimentares. Então você não vai falar, você não vai falar nada antes, você só vai falar no momento certo, que é a última parte da consulta. Ana, eu fico caladinha só ouvindo o relato do meu paciente. Estou ali registrando. Aí às vezes ele já chega dizendo, doutor, eu como bem. Mas eu tô falando alguma coisa. Aí eu fico ouvindo. No final, vamos lá ver se você come bem. Olha, nós temos o grupo dos macros, os micronutrientes. Ana, 80% da nossa população faz um X. Onde estão os nossos micronutrientes? Simplesmente não consomem. Só batem nos macronutrientes, que são nossas gorduras, carboidratos, proteínas. Esquecem totalmente que ali que estão as nossas vitaminas, minerais. Nossos grandes aliados, né? Nossos grandes aliados que são essenciais, não só para a saúde intestinal, mas também para a nossa cognição, para a nossa saúde cerebral. Então, quando eu explico isso, o paciente fica, doutora, meu Deus. Eu disse, pois você está negligenciando tudo isso que eles fazem pela sua saúde, né? Então, a educação, ela começa em casa, a gente ensinando o paciente a usar as especiarias, ensinando o paciente a fazer uma salada colorida, a utilizar legumes, frutas na sua dieta, porque ali está tudo que a gente precisa. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós consumíssemos 400 miligramas no dia de vegetais, frutas, cereais integrais. Às vezes não chega nem 10, né? Nem 10, né? Infelizmente, essa é uma realidade. É verdade. Então, primeiro eu ensino meu paciente que é possível sim, dentro de uma alimentação, você fazer a alimentação funcional e realmente só investir, porque não é barato, essas suplementações dos micronutrientes, das vitaminas, os produtos bons realmente, produtos bons são caros. Não vamos muito longe, ômega 3. A gente tem para o público A, B, C, D. Né? E o ômega está onde, gente? Está nas nossas sementes, está nos peixes gordurosos. Belém, Pará, é uma cidade rica em peixes.
né? Mas ainda assim o consumo é muito baixo. E também por conta até dos valores, né? Valores, da tem época. A questão também da acessibilidade financeira, né? Eu até brinco que deveria ser obrigatório todo mundo ter uma alimentação funcional, né? Verdade. Mas aí recai o valor também do custo, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam ficando só mesmo no macronutrientes, mas não é porque é por condições financeiras. Aí vai cair aonde? Nos produtos industrializados, né? Nos embutidos, que é uma realidade hoje do público de renda menos favorecida. Sim. Né? É verdade. Pronto, mais uma dica, anotamos aqui. Aí ela já tocou no assunto do ômega 3, gente. Então a gente já emenda aí nessa pergunta, né? Então a gente já fala que como substâncias antioxidantes ômega 3, né? Nós também temos os polifenóis. Como é que eles agem no metabolismo esportivo desse atleta? Sim, no caso o ômega 3, ele vai ajudar aí principalmente todo o atleta da corrida, da musculação, da natação, atuar como um poderoso antioxidante, anti-inflamatório também, como a gente acabou de falar. A maioria das pessoas tem essa carência de peixes, né, na sua dieta. Então, é interessante fazer essa demanda, aí já falando de suplementação mesmo, né? Saindo um pouquinho agora falando de ômega, nós temos também os nossos probióticos, né? Que hoje é um alimento funcional muito estudado. A gente tem aí muitas cepas, desde quando começou a falar em probióticos, cepa que ajuda no emagrecimento, cepa que ajuda na função cerebral, na cognição, e também a gente tem que saber utilizar de forma correta. Sim, não adianta certeza. A gente ver, às vezes, paciente que está tomando probiótico e a alimentação é horrível. Verdade. Então, é como se fosse ali um incêndio na Amazônia e o passarinho com o biquinho dele querendo apagar esse incêndio. Não, a gente tem... Hoje nós temos aí os 5R, que são as etapas que vão trabalhar a modulação intestinal, né? Mas o probiótico, hoje, a gente tem muitas bebidas fermentáveis que a gente pode encontrar, né? Nós temos também os prebióticos, que são justamente os nossos micronutrientes, que são as nossas fibras, e a junção dos dois, né? Que tem o probiótico mais o prebiótico, aí tem simbiótico. Cada vez a indústria vai inventando mais denominações para faturar também, né, Ana? Sim. E também é outro aliado que vai ajudar aí na saúde intestinal desse atleta, que é importante, desde que a alimentação alinhada, a boa hidratação, né? Então, gosto muito aí de trabalhar com não só a alimentação, mas de repente também a suplementação do probiótico, que é interessante, do nosso ômega, que a gente acabou de falar. Né? Pronto. Então a gente já falou de prebiótico, a gente já falou de probiótico, a gente já falou dos polifenóis, a gente já falou do ômega 3. O que vocês querem mais, gente? Né? Então vamos começar a utilizar tudo isso. Então, continuando, né, aqui nossas perguntinhas chaves. Então, existem aí, né, diferença de alimentos funcionais, tanto nessas escolhas para atletas que trabalham com essa parte de endurance e também de força, como, por exemplo, musculação? Sim ou não? Como é o processo? Sim, a gente pode direcionar mais, no caso, o pessoal da musculação, né? A creatina, ela é bem legal, porque a gente sabe que ela é um recurso ergogênico aí, que vai trabalhar força. E se a gente for fazer a ingesta da creatina através da alimentação, realmente não compensa, Ana, porque teria que comer 1 quilo de carne, uma Graziane, 30 ovos, pelo menos, né? 1 quilo de frango para poder obter ali 3 gramas, 5 de repente. Então, a gente sabe que hoje é um suplemento super seguro, muito estudado. Se a gente jogar aí no PubMed, nossa, infinidade de estudos mostrando o grau de eficácia e segurança, né? A própria creatina, ou o próprio whey, em pó, ele vem aí também ajudar o pessoal da musculação, principalmente, porque vem fazer reparação aí das fibras musculares, ajuda também com relação à administração, que é mais fácil, né? Às vezes o paciente tem dificuldade de comer muita proteína, a densidade, então a gente entra com whey de forma estratégica. Então, esses que também pode ser pela alimentação. Quem não tem essa dificuldade pode fazer a suplementação de uma proteína de preferência magra, né, com boa qualidade, para a gente obter aí os benefícios dos aminoácidos essenciais. Agora, saindo um pouco do pessoal da musculação,
A galera já lá do Endurance, que a gente sabe que está super em alta, Nossa. a corrida de rua. Acho que ciclismo. todo dia, se deixasse, todo dia teria, né? Isso, mas sempre. rola mais final de semana. Final de semana, né? Verdade. Essencial, fundamental, sempre estar ali presente no pratinho deles, justamente as sementes, que ali a gente tem fontes de oleosas, Sim. ômega 3, 6, 9, né? Zinco, magnésio. E assim, as pessoas negligenciam, né? O gergelim, a semente de girassol, os cereais integrais também, que eles têm ação reparadora na mucosa intestinal, né? Glutamina, a gente pode aí falar para os dois grupos, Sim. tanto o pessoal do Endurance quanto o pessoal da musculação, porque vai trabalhar aí barreira intestinal, melhora de microbiota. E é um tema bem discutido hoje em dia, né? Muito discutido. A gente não tem muita coisa falando no processo da hipertrofia. Realmente não tem muita coisa que diz que promove. Mas da saúde intestinal, sim. Né? A gente tem muitos estudos aí que mostram isso. O nitrato, como a gente acabou de falar também, é muito bom. Hoje você tem suplementos com vitaminas, sais minerais, já associado ao nitrato, o gel de carboidrato. Agora a gente falando já da parte de suplemento de endurance, né? Então, como eu acabei de falar, é um mercado assim que cada dia tem muita coisa nova. Mas a gente tem que fazer a nossa parte ajudando também no nosso prato. Jamais o suplemento vai substituir uma alimentação in natura. E falar de alimentação funcional, a gente está falando de alimentação in natura ou minimamente processada. Sim, verdade. Pronto, então, quando a gente também traz todos esses benefícios, né, que você falou, aí a gente sempre precisa ter aquele jogo de cintura e saber muito bem como orientar essas pessoas que buscam, né, dentro de um planejamento alimentar interessante para cada um. E quando a gente fala de respeitando também a individualidade, que a gente sabe que a nutrição também trabalha com isso, quais são os cuidados que nós, como nutricionistas, né, devem incluir aí dentro dessas escolhas, desses alimentos funcionais, no planejamento alimentar dessas dietas aí, de escolhas que tem, né, desses atletas? Ana, excelente pergunta, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito prático. A gente hoje tem muitos estudos do extrato de cranberry no tratamento da próstata, incontinência urinária e tudo mais. Só que aonde tem cranberry? Em Belém, né? Dificílimo. Tem então, congelada, congelada, super caro. Eu acho que o primeiro cuidado e zelo que o nutricionista tem que ter é a acessibilidade a esse alimento. Pronto, meu paciente não come nada de micronutrientes. Então é um processo de introdução alimentar. Sim. É de educar a esse paciente, mostrar os benefícios para ele, que é um atleta, de ter no prato dele uma salada colorida, de ter uma porção, duas, no mínimo, de frutas que vão beneficiar. Aí entra a questão da individualidade, qual é o esporte, qual é a duração, qual é a intensidade. O nutricionista esportivo, ele sabe trabalhar essa informação, né? E você ir sentindo esse paciente e fazendo essa introdução alimentar. É uma introdução alimentar, né? Então, não pode se empolgar. Eu li isso, eu vou passar para o fulano que está em alta. Sim, ele tem condições de comprar. É uma realidade cultural dele fazer uso desse tipo de alimento, né? Então, eu acho que o nutricionista, ele tem que ter esse olhar cirúrgico no momento de fazer essa introdução da alimentação funcional, principalmente de um paciente que não tem hábito. Né? É que nem você pegar um paciente que está muito acima do peso, que vem todo descompensado, não só falando de laboratório, mas de hábitos alimentares, e colocar numa restrição severa, colocar um carboidrato lá embaixo, não vai sustentar. Não vai dar então, certo, ele nunca mais volta para ti. É aquela devolutiva, eu vou sentindo e vou ou apertando ou afrouxando, depende do que ele trouxer de volta. Então, quando falamos de alimentos funcionais, não é diferente. Né? E só, assim, muito importante, porque já fui da área, tá? Seja criterioso no momento de fazer uma prescrição de um micronutriente, de um bioativo. Verifique se realmente aquilo tem estudos que realmente têm eficácia e segurança para o teu paciente. A gente brinca na farmácia de manipulação
eu lidei muitos anos com farmacêuticos, que a diferença entre a dose que cura e a que mata é justamente a dose. Exatamente. Então, não é porque é um chá, porque é uma planta, um bioativo que não pode trazer toxicidade para o seu corpo. Sim. Isso aí, então, fiquem atentos a essas grandes modinhas, novidades que vocês vão receber em consultório, sejam criteriosos. Inclusive, ela já puxa para outra pergunta, gente. Ela é maravilhosa agora aqui. Porque a gente já fala aqui quais são os efeitos negativos que isso pode desencadear. Sim. Por exemplo, Ana, sabemos que com a pandemia houve assim, um boom da vitamina D. Nossa. Vitamina D resolve tudo, né? E a gente sabe, Ana, que tem uma parte aí do pessoal da integrativa, longevidade, nada contra, tá? Por favor, gente. Mas que querem uma vitamina D 90, 80. Gente, desnecessário. A gente sabe que pode ver a intoxicação e a calcificação da artéria coronariana com excesso de vitamina D, a mesma coisa cálcio, né? Então, vitamina A, zinco, a gente sabe que também em níveis elevados vão trazer prejuízo. Então, é a história do cautela, prudência, né? A gente tem aí as DRIs para os nutricionistas, que fala justamente de quanto é nutricionista, vitamina D, 4.000. Mais que isso, só médico, né? Dose de ataque, meu paciente está com a vitamina D 16, 19, precisa suplementar. Sim, sim. Aí você, se não está sendo acompanhado por um profissional médico que pode fazer uma dose de ataque, botar aí uns 50.000 UI para ele ser mais responsivo, rápido, faça o que é permitido por lei, os seus 4.000, até que ele procure ajuda médica, vai ver outros mil. B12 é a mesma coisa. A gente sabe que está entre 300 e 400, já tá bom. Mas tem profissional que, não, bora fazer a B12 injetável, é só R$900 aqui no consultório. E na farmácia custa 60. Então a gente precisa estar atento também ao apelo do mercado, que ele é muito grande. Para que você até coma cápsulas em vez de comer comida. É isso que o mercado de suplementação quer. Fazer você trocar a comida in natura pelo produto dele, porque o produto dele resolve tudo. Olha, a Nina tá tão maravilhosa que ela já vai puxando aqui de uma pergunta para outra. É sintonia, é sintonia. É verdade. Então, quando a gente fala também dos suplementos, né, funcionais, eles podem substituir os alimentos in natura? A gente já viu que não. Não, né? Primeiramente... E quando isso é indicado, então, portanto? No caso de baixas carências nutricionais, principalmente por sintomas e comprovações de exames de laboratório, né? Queda de vitamina D, B12, ferro, zinco, magnésio. Que na maioria das vezes a gente tem sempre uma carência. Além da alimentação, a gente sempre tem uma carência em relação aos micronutrientes, porque como você falou, né, pela baixa ingesta, né? Vamos aqui trazer um exemplo de magnésio. Magnésio de malato, treonato, magnésio de cima, de baixo, do lado, magnésio é tudo. Gente, magnésio está presente na maioria dos alimentos. Dos lácteos, derivado, carne, frango. Então, se você já tem uma alimentação bonitinha, balanceada, tá lá o magnésio. Mas o apelo da indústria de suplemento, toma magnésio. Não dorme, toma magnésio. Tá preso o intestino, toma magnésio. Tá com depressão, toma... Não estou falando mal do magnésio, pelo amor de Deus. Magnésio tem, sim, muitos benefícios. Sim. Mas, bora comer direito. E primeiro verifica se você realmente há necessidade. Precisa, exatamente. Porque realmente tem pessoas que têm essa necessidade. E são isso que são os indicados, né? Para essas pessoas são indicados. De carências nutricionais comprovados por laboratório e sintomas, né? Aí a gente vai realmente entrar com esses suplementos. Outra coisa, Ana, que eu descobri, estudando também mais um pouquinho para o nosso podcast, que a Anvisa tem uma lista de suplementos
no site dela, eu não sabia. Pronto. De perguntas e respostas, inclusive, tá? Sim. São quase 180 páginas que estão lá. Então, de repente, para quem quiser ler, tiver curiosidade, é muito legal acessar, tá lá no site da Anvisa, é só procurar. Perguntas e respostas sobre suplementos. E um site seguro, Exatamente. né? Que é o nosso órgão regulamentador. Exatamente. Então, calma, gente, com esses fake news de que tudo se resolve com o produto A, B, C. Não existe isso. Assim como não tem alimento vilão, alimento que salva a vida, também não tem suplemento que salva a vida e nem suplemento vilão. Milagroso. E nem vilão. Verdade. E como ela colocou aqui, a ciência vem evoluindo muito, né, para isso. E que bom, né, quando a gente tem uma necessidade, a gente suplementa, portanto. Exato. É maravilhoso. E nós sabemos que dentro ali do campo de alimentos funcionais, especificamente para o que a gente está trazendo agora, né, que é a área esportiva, alguns buscam esse processo de substâncias que melhorem, portanto, a sua performance, né? Tragam esse apelo também e traz para si esse processo de metabolismo energético, de fato, né? E uma recuperação muito mais rápida também muscular. Então, quais são essas novas tendências que nós temos aí, né? Não somente no mercado, mas também em pesquisas sobre os alimentos funcionais no metabolismo de atleta? Hoje, como eu falei, é um mercado que só cresce, não só quanto à variedade, tá, Ana, dos ativos, que tem essa pegada aí já de trabalhar varredura de radicais livres, de trabalhar estímulo de mitocôndrias, de lipólise, né? Hoje a gente tem aí vários fitoquímicos, fitoativos com essa pegada, que realmente, para a gente diferenciar isso pela alimentação, você precisa ter uma alimentação realmente muito alinhada, ajustada, para a gente conseguir promover tudo isso, né? Então é aí que eu acho também que a suplementação ela vem diferenciar um pouquinho. Quando você tem esse entendimento, saber fazer essas associações. Esse paciente aqui, ele quer perder gordura, ele quer performance, ele quer mais energia. A gente tem aí coenzima Q10, tem os fitatos, tem muita coisa legal que a gente pode estar administrando. E cada vez mais as empresas elas vêm empregando também na tecnologia de absorção, né? Mudando as formas farmacêuticas, que antes a gente só pegava ali aquela cápsula, colocava na boca, esperava. Hoje não. A gente tem sublingual, a gente tem adesivo, e tudo. Menina, e outra, além dessas tendências que traz, né, que tu falaste agora, às vezes tem pessoas que falam, tomando meu café da manhã, 10.500 cápsulas numa mão. Sim. E só uma mão aqui do lado. Falou, que isso? É o que eu falei ainda há pouco, né? A indústria de suplemento, ela quer isso. Ela quer que você vire uma NASA, ande, né, comendo, almoçando, jantando suas cápsulas. A gente sabe que não é bem por aí, né, Ana? A gente tem muita coisa, assim, legal, que nos ajuda. Então, dentro dessas novas tendências que a gente vê no mercado, né, em pesquisas sobre alimentos funcionais, o que você vê mais dentro dessa grande indústria que a gente tem? Então, Ana, hoje a gente vê muito a indústria pensando na longevidade, né? Trabalhando aí, não vamos longe. Hoje a gente tem compostos bioativos da Amazônia, com frutos nossos, que vão trabalhar aí a produção da superoxidimutase, da glutationa, que são nossas enzimas mães, né? E já sendo utilizado como opção de antioxidante, anti-inflamatório. Maravilhoso. Né? Então, e temos muito aqui na nossa região. Muito. E a gente tem o próprio açaí, né? Sim, que é rico aí em polifenóis. Os nossos frutos amazônicos, eles têm muito... Eu sou muito apaixonada por eles. Pois é, essa promessa aí dos antioxidantes, flavonoides, né? E não é à toa que estão de olho na nossa Amazônia. Sim. Por conta dessa biodiversidade que nós temos aqui. Hoje a indústria de cosméticos já não sai, já se instalou aqui justamente aproveitando essas propriedades também na estética e que a gente também se beneficia quando a gente fala aí em longevidade, né, em qualidade de vida. Pronto. E dentro desse processo, né, de escolhas, de tendências que a gente tem, sabemos que
para esse perfil metabólico existir, a gente também tem a parte genética, né, ligada aí por trás de cada indivíduo. E isso vale a pena ou não dentro de atletas, por exemplo, dentro desse público? Sim, vale, né, Ana? Eu li uma frase que eu achei muito interessante recentemente que fala que genética não é destino, né? E é verdade. Se você tem a capacidade de investir num exame, por exemplo, nutrigenético, se você pode personalizar a tua performance, principalmente quando a gente fala realmente de um atleta que vive daquilo do esporte, isso já é muito comum, é uma realidade dos nossos atletas cada vez mais utilizarem dessas novas ferramentas e tecnologias de forma muito pontual, né? Dieta diferente de um time de futebol, dieta porque a característica dele é diferente, o DNA, o gene dele é diferente desse aqui, né? Mas como a gente falou, há toda uma estrutura de investimento também por trás disso e paradigmas que a gente vai quebrando, né, aí ao longo do tempo. Pronto. Dentro também, quando a gente fala de situações de overtraining, por exemplo, né, ou fadiga e crônica, alguns alimentos, né, quando a gente fala de alimentos funcionais, eles podem ajudar nessa recuperação metabólica e hormonal. Então, quais seriam aí? Qual que você indicaria? Então, vamos lá. A gente tem as frutas que são ricas em antioxidantes, principalmente podemos dar destaque aí para as nossas frutinhas vermelhas, que vão diminuir o estresse oxidativo. Falando dos crucíferos, né? Os nossos brócolis, repolhos, nabos também têm essa ação de ajudar no processo de redução da inflamação. Os peixes gordurosos, o próprio atum, a sardinha, que eu brinco que são os industrializados do bem, que a gente tem ali, nem tudo que está na prateleira do supermercado vai causar dano. Eu prescrevo sardinha para meus pacientes, eu prescrevo ômega, eu só indico qual é a melhor escolha no mercado. Sim. Às vezes o paciente está muito sem opção, não deu tempo para descongelar um frango, fazer uma carne, pega aquele atum, faz o sanduíche, mistura no macarrãozinho, joga uma alface, tá lindo. Então, também vai ajudar aí nesse processo. Nós temos os iogurtes fermentáveis que vão também atuar aí como um probiótico para esse paciente. Nossas leguminosas, grão de bico, feijão, ervilhas vão participar do processo de ajuda no ganho de massa, recuperação muscular, porque são ricos em fibras, em proteínas, tá? Temos também aí o chá verde, que ele entra com essa ação também antioxidante, cafeína. Ou então, seja, gente, tem muita coisa aí no nosso repertório para ajudar. Né? Alimentos aqui falando, né? Alimentos. E agora chegamos no momento hashtag fica a dica. Então, se você pudesse, né, deixar uma dica prática para quem quer incluir esses alimentos funcionais no seu dia a dia, na sua rotina, melhorar ainda mais o processo, né, de metabolismo e desempenho, principalmente esportivo, qual seria essa recomendação essencial? Essencial, gente, é fazer a alimentação equilibrada, ter ali presente frutas, vegetais, verduras na sua rotina, gorduras boas como azeite de oliva, abacate, o coco, boas fontes de proteína, nosso ovinho de cada dia, frango, carnes, derivados lácteos, tá? Ali nós temos fontes de cálcio, magnésio, potássio, que são extremamente importantes à saúde do corredor, as bebidas fermentáveis, iogurtes. Então, você buscando colocar isso na sua rotina já, de certa forma, vai ajudar muito no seu desempenho, função intestinal, qualidade de sono, tudo, né? Não foi só uma dica, foram várias dicas aqui maravilhosas. Muito, muito obrigada. Estamos chegando finalmente. Foi maravilhosa essa conversa. Agradeço muito, muito a tua participação, pelos teus insights, pelo todo o conhecimento que você deixou aqui com a gente no nosso podcast sobre alimentos funcionais e o metabolismo dentro dos atletas, né? Diante aí desse público que só vem aumentando a cada dia, isso é maravilhoso. E a gente não poderia deixar, né, de passar em branco e dar um mimo da casa para você. Muito, muito obrigada.
Eu acho que mimo mais paraense não tem, né? Então, Olha! realmente é um mimo para você lembrar da gente. Amei! Espero que você tenha gostado. E para vocês, ouvintes, para botar o cafezinho assim, né? Final de manhã, enfim, final da tarde, sim, é bom. Sim, apaixonada por café e chocolate, gente. Então, fechou, né? Mais paraense não há. Mais paraense não há. Deu match. E, Ana, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que sempre é importante a gente compartilhar um pouquinho da nossa jornada com os colegas. Eu sempre costumo dizer que não há concorrência entre profissionais, né? A gente tem que ter esse olhar de se ajudar, de ser humilde, né? Ó, não sei resolver isso, eu vou passar para o colega, que essa é a área dele. Eu acho que juntos somos mais fortes, com certeza. Né? Eu acho que a gente precisa se juntar mais. Sim, né? Com certeza. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Tamo junto sempre. E para você que ainda não segue o nosso podcast, por favor, siga, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.